13 de maio, próximo vindouro, é uma data comemorativa, a data da abolição da escravatura. Não é um texto que pode ser lido, falado, ouvido, curto. Por mais que queiramos ser breves, falaremos mais, seremos prolixos na necessidade do texto, por causa dos recortes que existem, das contradições e das experiências que as pessoas têm na comemoração desse 13 de maio. Vou começar cantando uma musiquinha que deve ter mais ou menos 50 ou 60 anos de feita. Deve estar lá nos 60 anos, possivelmente. Olha lá. Foi no dia 13 de maio, preto não é mais lacaio, preto não tem mais senhor, desde o dia em que a princesa assinou a Lei Áurea conseguindo a abolição, preto teve o direito de ser cidadão. Hoje o preto pode ser doutor, deputado e senador. Não há mais preconceito de cor. Interessante. Não sei a cabeça que estava desse compositor que disse isso. Não há mais preconceito de cor. A gente vai no seguinte desse trecho que não há cidadania e o preconceito de cor sempre existe, sempre vai existir no Brasil. Dificilmente vai ser eliminado esse mal que assola o nosso país. Bom, quando ele diz o preto pode ser doutor, tá certo. Por que o preto pode ser doutor? Qualidade dele própria, pelos seus próprios méritos. Ele não precisa de ninguém para ser doutor. Ele só precisa estudar. Hoje tem aí as cotas para negros entrar na universidade. Sejam bem-vindas as cotas. Por que são bem-vindas? Por causa dos apadrinhamentos. Mas o negro não precisa de cotas. Ele tem valores, ele pode estudar sozinho e fazer o seu vestibular e cursar o curso. Sem precisar de nada. O que é que precisa? Uma boa escola de formação para os negros. E os brancos também. Olha, no passado a gente tinha lá as grandes escolas particulares, que eram essas que os ricos e os poderosos davam. Marista, 2 de Julho, Antônio Vieira, Sofia Costa Pinto, São Clementina, Instituto Feminino, meia dúzia de escolas importantes, caras, para só ter ingresso as pessoas que tinham condições de pagar. Mas, no passado, a escola pública era melhor do que as escolas particulares. Década de 40 e 50, quem é que não queria estudar no Colégio da Bahia? Quem é o Colégio da Bahia hoje? O Colégio Central. Mas era o melhor. Tanto que alunos, eu mesmo vi alunos do Marista, no segundo ano, deixar o segundo ano científico, no Marista, para estudar na escola, no Colégio da Bahia, porque era melhor. Tinha maior qualidade. Quem é que não queria estudar no curso de ginásio do Severino Vieira, do Carneiro Ribeiro, porque tinha qualidade melhor do que a escola particular? É isso, exclusivamente, que o governo precisa ter para colocar o negro na mesma condição que o branco, é dar escola boa para ele, e não dar cotas. Pronto, como eu disse, seja bem-vindo às cotas. Mas, no decorrer desse texto, eu vou ver coisas incríveis que eu vou contar, narrar, né? Por exemplo, quando eu tinha 21 anos, eu conheci um negro que tinha 17, negro alto, magro. Ele com 17 anos já tinha passado no vestibular de Direito e estudou na escola pública. Depois se tornou um dos maiores advogados tributaristas do Brasil. Porque por causa da qualidade dele, qualidade própria, que ele estudou, se esforçou. Ele foi até prefeito nomeado, não foi prefeito eleito, foi nomeado, que não depende de ninguém, depende dos próprios valores dele. Bom, ele foi prefeito, depois foi político também, mas inteiramente ele foi prefeito pelas suas qualidades, que ele sabia, qual advogado tributarista, enquanto os outros. Eu vou narrando certos casos
de vitórias e derrotas dos negros, e humilhações e decepções. Aqui em Salvador tem a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que é no Lago do Terreiro. Sociedade feita por negros, exclusivamente negros. E quando foi que eles fizeram essa sociedade? Há 200 anos atrás, eles eram negros, peitudos, vamos dizer assim, peitorraçudos, que conseguiram fazer uma sociedade para comprar carta de alforria para os seus amigos, para os seus parentes. Essa sociedade cresceu a tal ponto que ela se tornou previdenciária. Até hoje ela é previdenciária. Tanto que talvez o modelo da Previdência Social, que veio 100 anos depois, se baseou aí. Por que isso? Porque hoje essa sociedade construiu um grande patrimônio e paga pensão alimentícia, pensão às viúvas dos negros que estão lá. Valores deles, foi eles que construíram a sociedade, e estão lá até hoje. Se você vai nessa sociedade, eu conheço de perto, sei que tem lá advogados, médico veterinário, economista, contabilista, todos formados em escola pública, todos em formação de escola pública. Não foi agora, no passado, escola pública. E estão lá até hoje, colaborando com os próprios negros na sua formação e fazendo a pensão das viúvas. Um problema previdenciário que seria do governo. Então, a gente vê assim, negros valorizados, negros que se esforça, que acha que pode fazer as coisas. São muitos. Mas há casos de negros que são decepções, são decepcionados, são pisoteados, são maltratados. Mas assim, cidadania, cidadão. O negro chega no supermercado, as negras, empurrando o seu carrinho de mão, e o segurança ela monitorando, para olhar para ver se ela está roubando. E às vezes até faz abordagem, leva para a gerência, leva para alguns lugares e até maltrata, até espanca. Isso a gente vê toda hora na televisão. Toda hora. Até no Nordeste de Amaralina, um ano atrás ou dois, não sei, mataram 2 rapazes, um tio e um sobrinho. Foi encontrado morto, cabojado dentro do carro, que foi abordado por segurança do mercado. Isso é comum hoje, é comum a gente ver essas coisas. A televisão mostra todo dia, toda hora isso. Uma negra, professora com mestrado, saiu de Salvador para São Paulo no voo. Simplesmente porque ela não quis despachar a sua bagagem de mão, que era um seu computador, ela foi tirada do voo pelos tripulantes, quer dizer, piloto e copiloto, comissário de bordo, mandaram chamar a Polícia Federal para tirar a moça do voo. Naturalmente, os policiais federais eram brancos também, porque dentro do próprio voo, uma branca botou 3 sacolas pequenas no compartimento de cima, e alguém mandou ela tirar e disse: não tira, isso aqui é o meu lugar, eu vou botar e pronto, acabou. Ela, porque era branca. Mas a negra foi tirada do voo por dizer que ela estava perturbando o voo. Só colocaram outro voo 4 ou 5 horas depois. Que decepção, que maltrato por essa senhora. Ela tem o direito, e deve ter feito, mover uma ação contra a companhia de aviação, mover uma ação contra os tripulantes e contra a própria Polícia Federal tirando o voo. Ela tem esse direito, porque ela foi pisoteada, ela foi maltratada. Então, é assim que a gente vê a cidadania e o preconceito de povo que não existe. Que diz que não existe. Olha só. Negro correndo é ladrão na rua. Branco correndo é atleta. Você vê um branco correndo de manhã sozinho, correndo, é atleta. Mas se vê um negro correndo, você está fugindo da polícia, é um ladrão. É assim. Não é diferente não, é assim. Branco vestido de roupa branca é médico. Preto vestido de roupa branca é pai de santo. Olha o preconceito até racista e até contra as religiosidades das pessoas. Até no dia que eu lancei meu livro Viração, Amor, Amizade, Paixão e Sofrimento na LDM, chegou lá uns amigos meus para prestigiar.
Mas um deles diz assim, a Lúcia está vestida de pai de santo, só porque está de roupa branca. Então, as pessoas estão de roupa branca, se for negro é pai de santo, se for branco é médico. É assim que acontece. Cadê a cidadania? Cadê não há mais preconceito de cor? Se existe, mais vai deixar de existir. Olha, casos e mais. Vou contar uma série de casos. Um negro comprou título do Yacht Clube da Bahia, 50 mil cruzeiros, para ser sócio do Yacht Clube da Bahia. O que fez o presidente? Quis comprar o título dele e ofereceu 100 mil cruzeiros. Isso foi informação vazada, não é mentira. Eu estou lá no Porto da Barra sempre pescando, os pescadores é que passaram essa história. O que o negro disse? O negro retado. Ele disse: eu compro o seu título, você não compra o meu. Se o seu título for 100 mil, 50 mil, 100 mil, eu dou 200. E se for 200, eu dou 400. Ainda mais ainda, eu vou trazer tudo em moeda para contar, para você poder contar. Então não venha com a história de você vai comprar meu título, porque eu sou negro. Eu sou negro, mas posso dizer, eu tenho com minha cabeça erguida. E o branco não tinha o que dizer mais nada, o presidente do clube. Calou a boca. Porque ele, o negro, se respeitava. E ele tinha poder econômico e tudo mais. Mas ele não sabia que era negro. Então, é assim que funciona. Você vai... Quem antigamente poderia sair num clube de carnaval? Os Corujas Internacionais, Lorde da Graça, Cheiro do Amor, Eva, Crocodilo, Camaleão e outros mais aí. Quem podia sair? Só branco. Por que só branco poderia sair? Porque essa é a primeira parte. Mas vamos continuar ainda na mesma linha. Continuação hoje. Olha, as pessoas tinham que preencher uma proposta e colocar na proposta nome, endereço, profissão e cor. Porque tinha que botar o seu retrato na proposta. O que eles faziam? No dia seguinte, se ela sabia se já foi aprovado, dizia, não, sua proposta só vai ser aprovada para um que não tem mais vaga. E rasgava aquela proposta e jogava no lixo. A vida toda foi assim. Mano, quando é que acabou isso? Com a industrialização do carnaval. Por quê? Há um mercado paralelo de venda de abadás. Então, se você tem dinheiro para comprar um abadá de qualquer bloco, cordão, sei lá, você vai lá e compra no mercado paralelo. Quer saber se você é negro ou se é branco? O vendedor quer vender. Se você tem dinheiro para comprar um ingresso no camarote, o vendedor não quer saber que você é branco ou que é branco, vai vender do camarote. E você compra e vai estar lá no camarote, comendo sua caviar, bebendo seu importado. Mesmo que as pessoas vão torcer o nariz para ele, ele está nem aí. Ele teve poder econômico de comprar. Só assim é que acabou esse preconceito racial, só o racial, da questão carnavalesca. Eu vou até me incluir nesse sistema. Mano, eu nunca quis sair num bloco desse, mas em 1961, ou nos anos 60, se eu quisesse sair, eu não poderia sair. Por quê? A Lúcia Pendel, profissão pintor, residência, Rua do Calabar, portão 56, rasgava imediatamente. 10 anos depois, eu já tinha uma posição social melhor e conhecia o presidente do clube, tem essa atenuante. E o presidente do clube, apesar de ser branco, não era preconceituoso, e éramos amigos. Nós pescávamos juntos, ele pescava no barco dele, ele pescava no meu, e vivia essa amizade. E ele me chamou para ser diretor do clube internacional. E até quando eles fizeram o bloco, ele e ela, disse, Luiz, vem me ajudar a formar o bloco, e você fica como diretor. Eu nunca quis, não por nenhum preconceito, porque você não vai levando, é bom que eu gostar de sair. Por que então? Porque eu era professor de contabilidade. Eu era examinador e julgador de monografia a candidatos a professor de contabilidade. Eu não era um João Ninguém, eu tinha uma posição social nesse contexto. Por isso que eu iria para lá ser sócio-diretor e ninguém ia dizer nada. Apesar de que ele é negro, mas tem uma posição social. Então, quando você vê no bloco
alguns negros, porque era amigo do presidente, e tinha posse, tinha dinheiro e tinha posição. Era um engenheiro, trabalhava na Petrobras, era um médico, que era chefe de uma maternidade, qualquer coisa. Ele podia entrar porque tinha posição social e era amigo da diretoria. Tinha até colega de faculdade. Por isso que então existia esse preconceito tão grande nessa história do carnaval. Ora, tanto que um negro do Curuzu foi lá para sair, ele foi escotado, não tem vaga. Ele se retou, teve esse, e fez um bloco de negros. Ainda botou o nome Força Negra. Quer dizer, Ilê-Aê, Força Negra. Está aí agora o Ilê-Aê, nas ruas. Todo mundo amando, todo mundo xeretando. É o belo, o mais belo dos belos. Porque ele teve a coragem de fazer um bloco e botar na rua. Porque ele teve essa audácia de passar por todos os preconceitos e fazer isso. É que precisa as pessoas fazerem. É correr desse preconceito, desse medo. Eu vou contar outros casos, antes de começar a falar da lei. Eu conheci três negras. Uma médica veterinária, a outra socióloga e assistente social, e a outra engenheira sanitarista. Essa última trabalhava lá embaixo, deve trabalhar ainda. Ela, além de ser médica, engenheira sanitarista, ela tinha pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas surgiu uma vaga na Embasa, estou falando da Embasa, nessa estatal. Isso não é mentira não, porque ela botou na justiça. E pegaram outro engenheiro e botaram nessa vaga que era de doutorado, tivesse curso de doutorado. Que ela foi uma negra retada, audaciosa, valente, e chegou lá e entrou com ação contra a Embasa. O lugar era dela. Então a justiça fez com que a companhia colocasse ela naquele lugar que era dela. Mas por isso, porque ela teve coragem, ela teve ousadia, ela teve audácia de fazer isso. Isso é que o negro precisa fazer. Porque a cidadania é isso, é você achar a sua própria cidadania. O preconceito, você tem que lutar contra ele. E não ficar de fora dizendo, eu vou me colocar aqui no canto sozinho como negro. Não, você tem que estar inserido no contexto do branco, para poder não ter essa discriminação. Que a gente sabe que a discriminação tem. Não. Em o caso do voo da moça, eu não me lembrei, mas me lembrei agora. Eu estava no Rio de Janeiro, ia pegar um voo para Salvador, mas na realidade o voo era Rio de Janeiro, Frankfurt na Alemanha, com escala em Salvador. 0 hora o embarque. Quando eu fui embarcar, na hora de colocar os pertences na esteira, eu coloquei minha carteira de cédula, que devia ter moeda, coloquei a sacolinha de mão, abri o fecheclé, deixei aberto, para ele verificar se tinha alguma coisa de errado, e ainda tirei meu cinto da calça e botei, por causa da fivela. E ele disse, passe agora, lá o policial federal. Quando eu passei, o sistema buzinou, apitou. O que ele disse? O senhor, por favor, tem que bondade de voltar a entrar novamente. Eu não tinha nada de errado, não tinha cocaína, não tinha bronca, não. Ele disse, mas como? Ele disse, tem que voltar novamente. Mas que de pressa tirei meu sapato e comecei a tirar a camisa, lá na Polícia Federal. E ele disse, por que o senhor tirou o sapato? Porque o meu sapato talvez tenha alguma coisa de metal aí, pode acusar alguma coisa. E a camisa pode ter algum botão de metal aqui. Vou tirar agora. Pode tirar a camisa. Se o senhor quiser, eu tiro a calça também. Vou no reservado, tiro a calça, porque tem um fecheclé. E se possível, manda a pessoa lá me olhar, porque eu vou tirar até a cueca. O senhor disse ao policial federal, porque eu tive coragem de dizer a ele. Sabe por quê? Porque era um voo do Rio de Janeiro para a Alemanha. O que faz um negro num voo desse? Então ele disse, viu eu tirando o sapato? Se eu estou tirando o seu sapato, já tirei. E está tirando a camisa exatamente por isso. Pode ter algum botão de metal, dá algum. Se não, pode calçar o seu sapato. Aí eu calço. Pode vestir sua camisa. E pode passar novamente. Quando eu saí e voltei, o sistema não buzinou mais. Se eu não tivesse a coragem de fazer isso, eles diziam, tem alguma coisa de errado, podia até me prender. A última vez que eu peguei o avião
foi em 2018, eu e Luciana. Eu sou negro, Luciana é negra. E nós botamos os nossos pertences lá na esteira. Quando o Lu passou, Luciana passou para o outro lado, apareceu uma policial federal branca e que fez a vistoria nela. Fez ela levantar os braços para correr para ver se ela tinha alguma coisa. Ainda disse que era um procedimento normal. Passaram tantas pessoas, só negra que tem que se vistoriar. Só negra que vai investigar para ver se tem alguma arma, alguma coisa. Só exatamente preconceito mesmo. A gente não disse mais nada. Passamos e fomos embora, mas foi um preconceito. Ó, você vai no mercado, quando chegar na saída tem um segurança lá pedindo para você entregar nota fiscal. Mas já teve casos que o branco saiu com um carro de mão cheio de mercadoria, passou pela portaria sem pagar, isso foi o caso que noticiaram pela televisão, sem pagar e foi embora. Ninguém abordaram ela. Eu fui passando com o meu carrinho de mão cheio de minha mercadoria, e o lá o segurança disse assim, e a nota fiscal? Eu disse, por que a nota fiscal? Ah, mas é um procedimento, eu tenho a nota fiscal da minha mão, não vou lhe dar. Eu não vou lhe dar porque eu comprei, está aqui, está pago, o que o senhor vai conferir aí? Não vou dar não. Você chama a polícia, chama qualquer coisa, me leva para a delegacia, mas eu não dou. Aí fiz um all-in. Aí tem que fazer um barraco. Aí o outro disse assim, não, deixa esse velho passar. Eu passei. Senão ele ia até nem querer me prender, porque minha mercadoria, queria olhar se eu tinha roubado alguma mercadoria ali. Não tem necessidade de você passar no mercado e mostrar nota fiscal a ninguém. Mas ele só aborda o negro. Pode olhar que ele só aborda o negro. O banco pode passar com o que passar, ele não aborda. Então, Gilberto Gil, negro, pertence à Academia Brasileira de Letras. Foi ministro de Estado, secretário de Estado, foi vereador. É um gênio da música popular brasileira, mundialmente. Quem é que não conhece o Gilberto Gil? Não? Mas sabe o que aconteceu com o Gilberto Gil? A sua formatura ia ser no banho de tênis. Não pode ser, porque tinha um negro no meio. Olha, se essa história é verdade ou mentira, quem me contou foi um próprio colega dele, que estudante de administração de empresa, junto com ele, Gilberto Gil é formado em administração de empresa. E esse colega dele foi meu colega também. Ele fazia licenciatura em administração de empresa e eu fazia licenciatura em contabilidade. Foi ele que me contou essa história. Não vou dizer o nome dele, não é interessante dizer o nome de ninguém. Foi ele que me contou essa história. Então, Gilberto Gil não pôde se formar, a turma dele não pôde se formar no banho de tênis porque tinha um negro no meio. Mas hoje, será que o banho de tênis, ele pode pisar no banho de tênis? 10 banhos de tênis não vale um Gilberto Gil. Mas é assim, o negro tem que se conscientizar também da sua força, da força interior, da força espiritual e da sua força de negro, de gente, de ser humano. Mano, são centenas e centenas de casos que a gente pode recortar para fazer esse recorte para contar. Não, porque o negro é assim, ele sofre pelo simplesmente porque é a cor da pele, nada mais. Não. Vou falar um pouco agora da história do Brasil, né? Depois eu vou falar ainda mais sobre esse recalque todos de negro. Vou falar exclusivamente para mim. Vou tomar também, porque eu sou negro, tenho que estar inserido nesse sistema, nesse conceito. A independência do Brasil foi feita em 1822. Mas a abolição da escravatura só veio 66 anos depois. Por que isso? Porque nem Dom João VI, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II tiveram interesse de fazer isso. Porque eles tinham negro, eles tinham terras, eles tinham fazendas, eles tinham senzala, eles tinham tudo. Mas Dom Pedro I teve, dá na história, que Dom Pedro I tinha amigo lá no palácio dele que era negro, pode até ser. Dom João VI também, Dom Pedro II também tinha amigos negros, mas Dom Pedro I e Dom João VI eram donos de terra da Bahia, em algum lugar na Bahia. Aonde? Ali em Candeias, descendo Candeias, tem um distrito, não é cidade, porque a cidade é Candeias, cima Caboto. E lá tem o Museu Vanderlei de Pinho. Lá nesse museu
eles estão fazendo até reforma. Não sei se a reforma vai ser feita como era o original. No original que eu alcancei, que eu fui lá, tinha um moinho onde moía a cana, tinha uns tachos de fazer o açúcar, e era feito por negro, puxado a animal ou mesmo rodando na mão. Lá em Cabo, aqui pertinho. E eles tinham plantação de cana. Quem cuidava disso? Os negros, os escravos. Ainda quando eu comecei a frequentar esse museu, tinha a senzala, mostrar como é que os negros viviam lá, sentado lá no chão frio, sem cobertor, sem nada. Era assim que viviam, mostrar a senzala. Tomara que eles, quando façam a reforma, bote novamente a senzala lá para mostrar que eles tinham também senzala, que eles também tinham negros. Por isso que eles não fizeram a abolição da escravatura. Ora, no Museu Vanderlei de Pinho, isso aí ninguém vai dizer que é mentira, que eu vi, tinha roupas femininas de Carlota Joaquina, que era a rainha, primeiro a princesa, depois a rainha, mulher de Dom João VI, ela era espanhola. E tinha também peças de roupa de Dona Maria Leopoldina, camisolas, lenços e outras coisas lá no museu. Então era eles, isso prova que eles frequentavam lá, que essas terras eram dele. E tinha lá o trono onde Dom Pedro I fazia cocô. Está lá. Esse acervo todos foram transferidos para o Palácio da Aclamação. E não sei se vai voltar tudo assim. Mas a verdade é essa, para mostrar que eles, Dom Pedro I, Dom Pedro II, não tinha interesse nenhum de fazer a abolição dos escravos. 66 anos depois foi que veio a abolição da escravatura. E quem fez? Mas foi a princesa Isabel quem concedeu a abolição, como diz a música. Depois que a princesa assinou a Lei Áurea concedendo a abolição. Ela assinou, claro, mas ela não fez a lei. Primeiro veio a lei do ventre livre. A partir daquela data, as crianças nascidas não seriam mais escravizadas. E veio a lei do sexagenário. Depois dos 60 anos, não podia ser mais escravo. Então, mas enquanto papel, isso nunca funcionou. Até que veio a abolição. Não que a princesa Isabel quisesse, porque ela não fez nenhuma lei. Quem foi que fez a lei? O Congresso brasileiro, naquela época não era Congresso, chamava, o parlamento era chamado de Assembleia Nacional, Assembleia Geral. Então foi a Assembleia Geral que fez a lei, ela apenas sancionou. Existia o clube dos abolicionistas, e todos usavam na lapela um cravo branco, quando se reunia. E ela apareceu lá também com um cravo branco na lapela. A princesa Isabel, mais Conde Deu, que era seu marido. Eu diria hoje, assim, na linguagem moderna, foi fazer média. Porque eles não queriam uma abolição. Foi forçado porque toda a sociedade brasileira, jornalistas, intelectuais, juristas, poetas, faziam as campanhas contra a abolição. Isso pressionou o governo, pressionou os alicerces do Império Brasileiro. Aí ela teve que assinar a Lei Áurea concedendo a abolição. Foi assim que ela conseguiu. Ela eu vou fazer uma lei para tirar a escravidão. Mentira! Quando eu falo da história do Brasil, eu tenho que contar as coisas que eu acho que é correto. Ela assinou porque foi pressionada. Então vamos ver o que aconteceu aí com os negros. Foi bom para os negros? Quem sabe se foi bom ou mal para os negros? Depois da abolição da escravatura, deixa eu beber água.